Espero que ela seja não só um consolo para alguns, uma bênção, mas um desafio também para nós sermos como o nosso Jesus Cristo. O título da mensagem é a compaixão de Jesus. E nós vamos ver alguns ângulos da compaixão de Jesus Cristo como homem, como Deus homem, como Deus Filho aqui na terra, e que nós possamos pegar deste exemplo e aplicarmos isso em nossas vidas também. Mas como introdução, eu gostaria de ler o Salmo de número 86, versículo 15, que fala sobre a compaixão de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de compaixão. Aqui diz: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Mais cedo no culto nós lemos o Salmo 136, que fala sobre a benignidade do nosso Deus. E Deus é muito bom. 26 vezes nós lemos naquele capítulo sobre a benignidade de Deus. E Deus realmente é um Deus de compaixão. E nós vamos ver então alguns pontos em que Jesus Cristo demonstrou a compaixão de Deus, a sua compaixão, enquanto Ele estava aqui no nosso meio, aqui na terra. E nós precisamos então analisar isso em nossas vidas e ver se nós estamos demonstrando esse tipo de compaixão para com as pessoas também. O primeiro ponto que destacou quando eu estava preparando essa mensagem é que a compaixão de Jesus Cristo foi uma compaixão sem fronteiras. Jesus Cristo não limitou a sua compaixão a apenas a sua família, ou apenas as pessoas ali da sua convivência, ou da sua comunidade, de onde ele foi criado, mas era uma compaixão sem limites e sem fronteiras. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36 nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ele ia para todos os lados, sem fronteira alguma, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande o quê? Compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus Cristo, ele saía ali do seu conforto, do seu lar, da sua terra, e ele iria para outras cidades, outras aldeias, outros povos, sem fronteiras. Ele queria demonstrar a sua compaixão para todas as pessoas. Interessante que às vezes nós pensamos que somos pessoas de compaixão. Você talvez diria: eu sou uma pessoa compassiva, creio que eu sou assim. E é fácil às vezes demonstrar compaixão aqui na nossa igreja, com os irmãos que você tanto ama, que você tem convivência. Mas de repente, quando você sai do seu lugar habitual e você encontra-se com pessoas diferentes do que nós somos, pessoas às vezes de outras culturas, de outras nacionalidades, enfim, pessoas diferentes, às vezes nós temos uma dificuldade de demonstrar compaixão. Existe tanto preconceito em nosso mundo, pessoas que se acham melhores do que outras, e essas fronteiras então causam um limite na compaixão de alguns. Mas Jesus Cristo não, ele não impôs limites na sua compaixão. Ele quis demonstrar isso a todas as multidões, tendo grande compaixão delas. Que nós possamos então pegar este exemplo de Jesus Cristo e demonstrar a compaixão, não somente à pessoa que amamos tanto. É fácil demonstrar a compaixão, mas também ao desconhecido, à pessoa que é diferente, e que nós podemos às vezes pensar: será que eu posso demonstrar compaixão? Devemos, para todas as pessoas, sem limites e sem fronteiras. Sou grato que a minha esposa, ela sentiu o chamado de ser missionária desde criança, e quando nos conhecemos estudando no seminário, preparando para o ministério, ela já sabia que seria esposa de missionária. E quando viemos para o Brasil, ela não teve nenhuma barreira, nenhuma fronteira. Ela quis demonstrar sua compaixão para com todas as pessoas. E ela veio e abraçou o povo. E eu fico grato porque o meu povo brasileiro também demonstra, através das nossas igrejas, a compaixão por ela. E não tem uma fronteira, não tem essa divisão de nacionalidades. Podemos demonstrar a compaixão para com todos. E devemos demonstrar essa compaixão.
Então, uma compaixão sem fronteiras. Em segundo lugar, Jesus Cristo também demonstrou uma compaixão aos indesejáveis. Agora ele já dá um passo além, né, de atravessar as fronteiras, e ele demonstra a sua compaixão para as pessoas que são indesejáveis. Talvez aqui na nossa igreja nós já recebemos alguém em que você olhou e pensou consigo mesmo: essa pessoa, ela é indesejável para mim. Ninguém diria isso em voz alta, mas às vezes olhamos assim e nós não queremos ter comunhão com fulano ou ciclano, pessoas indesejáveis. Mateus capítulo 20, vamos ler dos versículos 30 ao 34. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A este ponto, a fama de Jesus Cristo já havia percorrido várias cidades e aldeias, e esses 2 cegos descobriram, ficaram sabendo que Jesus, aquele homem que havia feito milagres e sinais, ele estava vindo, e eles chamaram pela compaixão e misericórdia de Jesus Cristo. Versículo 31, mas olha só a reação da multidão. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Às vezes nós somos como a multidão, e nós vemos pessoas que estão causando um tumulto, pessoas que estão saindo fora do normal, e a gente já quer dar uma bronca, e são indesejáveis, são incômodos para nós. Mas no versículo 32, Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E então Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus não deu bola para a multidão, Jesus não obedeceu à opinião dos seus discípulos, dizendo: Mestre, estamos com pressa, deixe eles, estão causando um barulho aqui, deixe eles para lá. Jesus Cristo deu atenção aos indesejáveis, e tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. E aproximou-se. Bom, essa história mostra que o povo não queria, a multidão não queria ter nada a ver com esses 2 cegos. Eles estavam num caminho, estavam com um objetivo à frente, talvez uma hora marcada para chegar em certo lugar, estavam neste caminho e não queriam que nada atrapalhasse essa jornada. E quando vieram esses 2 homens para atrapalhar o percurso deles, estes 2 homens para atrapalhar aquele momento que provavelmente Jesus estava ensinando, e esses 2 homens gritando, atrapalhando, a multidão, aos olhos da multidão, eram indesejáveis. Mas Jesus Cristo, movido de íntima compaixão, ele os curou. E quantas vezes eu já não fui falho nessa questão? Às vezes eu olho para uma pessoa e a gente julga, né, o livro pela capa. A gente começa a pensar: bom, essa pessoa é muito diferente do que eu não tenho nada em comum. E são pessoas às vezes indesejáveis aos nossos olhos. Quantas vezes já talvez não chegou um visitante, uma pessoa sem muitos recursos, uma pessoa bem simples, humilde, uma pessoa que talvez nem tomou banho essa semana, chega na igreja e você já sente ali o aroma de longe, e a gente pensa: que essa pessoa pudesse ir embora, vou sentar longe, são indesejáveis. Mas eu tenho certeza de que Jesus Cristo aqui iria receber essa pessoa de braços abertos. Que nós sejamos assim, pessoas com uma compaixão, que nós consigamos então demonstrar essa compaixão até mesmo aos indesejáveis. Então, reflita em seu coração nessa noite: quem no seu trabalho é um incômodo, é uma pessoa indesejável e que você não consegue demonstrar compaixão? Quem ali na sua escola, ali na sua vizinhança, na sua família,
é uma pessoa indesejável e você não tem demonstrado a compaixão, nós devemos então ser como Cristo e ter compaixão aos indesejáveis. Em terceiro lugar, Jesus Cristo ele atravessou fronteiras com a sua compaixão, ele demonstrou a sua compaixão para os indesejáveis, mas também a sua compaixão foi uma compaixão incondicional. Às vezes nós temos motivos pelas quais nós demonstramos um certo cuidado para com uma pessoa, demonstramos um amor, um carinho, porque nós queremos algo em troca. Às vezes nós somos assim, mas Jesus Cristo nunca demonstrou a sua compaixão pedindo, exigindo ou esperando algo de volta, em troco por isso. Marcos capítulo 1, e nós temos muitos exemplos nos evangelhos de Jesus Cristo ajudando, demonstrando compaixão, amando, sempre, sem desejar algo de volta, sempre incondicionalmente. Aqui em Marcos capítulo 1 nós vemos uma outra história parecida. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Aqui nessa história nós temos os dois pontos, na verdade, uma pessoa indesejável, e quando Jesus veio e se aproximou a essa pessoa indesejável, ele demonstrou um amor, uma compaixão incondicional, sabendo que aquela pessoa não poderia fazer nada por ele, e que aquela pessoa não teria nada em troco. E disse então, no versículo 41, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. Versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, e advertindo severamente, logo o despediu. Jesus Cristo instruiu então a essa pessoa, né, esse leproso, que ele saísse sem contar para as pessoas o que havia acontecido. Ele ainda estava no início do seu ministério e ele não queria que a sua fama percorresse, porque sabia que que os sacerdotes, e que no tempo certo ele seria crucificado, mas ainda estava cedo para avançar essa mensagem. Então ele pediu para que o leproso que havia sido curado saísse sem dizer nada, no silêncio. Ou seja, Jesus não queria fama, Jesus não queria um pagamento, Jesus não queria um favor, Jesus não pediu nada. Ele curou aquele leproso e o despediu, dizendo: saia e não conte para ninguém. Um amor, uma compaixão incondicional. Quantas vezes nós estendemos a mão, mas queremos algo em troco? Nós oferecemos um carinho, um amor, mas pensando: amanhã eu vou precisar do carinho daquela pessoa. Então a gente sempre pensa em nosso bem, mas a compaixão de Jesus Cristo foi uma compaixão incondicional. Que nós possamos então nessa noite seguir este exemplo de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 7 encontramos uma outra história em que Jesus também demonstra essa compaixão a uma senhora viúva, que com certeza não tinha recursos, não tinha nada que ela pudesse oferecer para Jesus Cristo, mas ele veio demonstrando a sua compaixão incondicional. Ele diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Você já foi para um velório, um enterro, pensando: é o momento oportuno para mim pedir um favor de fulano, para mim pedir dinheiro, um empréstimo? Não, a gente vai nunca pensando naquele momento para nos beneficiar. Não é o momento. E Jesus Cristo viu aquele funeral ali que estava ocorrendo, e Jesus não queria nada de volta, não queria um favor, nada. Ele quis apenas demonstrar a sua compaixão, que era incondicional. E no versículo 13, e vendo-a, essa viúva que havia perdido o seu único filho, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Então naquele momento Jesus veio, confortou-a, e
Ele deu o filho dela de volta, ressuscitou o filho dessa viúva, tudo sem querer nada em troca. Ele fez ali por motivos puros, uma compaixão incondicional. Então chega de falar, eu faço isso se, chega do se, né? Não é condicional, nosso amor deve ser incondicional. Não importa o que a pessoa tem a nos oferecer ou não, devemos demonstrar o nosso amor. Inclusive, em Lucas 6,35, aqui fala até de dar coisas, emprestar coisas, mas a ideia é de demonstrar esse favor, essa compaixão, sem exigir nada de volta. Diz ali, amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Então, no momento em que nós estamos dando, sendo generosos, demonstrando a nossa compaixão, devemos demonstrar isso através de um coração que não está pedindo nada de volta, uma compaixão incondicional. Jesus demonstrou muito a sua compaixão através de todos os milagres. Recentemente, nós terminamos de estudar na Escola Bíblica Dominical os milagres de Jesus Cristo que foram ali descritos nos evangelhos, mais de 30 milagres específicos e muitos outros que não foram mencionados em detalhe nos evangelhos. Mas todos esses milagres de Jesus Cristo demonstrava a sua compaixão, jamais pedindo nada da pessoa que recebia essa compaixão. Então, uma compaixão incondicional. Mas em quarto lugar, nessa noite, mas nós não devemos apenas pensar no aspecto físico. Jesus Cristo, com certeza, ele pensava na cura da pessoa. Ele perguntava ali, cegos, o que vocês desejam de mim? Que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus ali operava o milagre perante o corpo físico desses cegos. Aquela viúva, ela tinha uma necessidade de ver o seu filho de volta. Jesus Cristo então ressuscitou aquele menino dentre os mortos e devolveu ali a sua vida física. Então ele fazia muito pelas pessoas aqui, fisicamente, né, materialmente falando. Mas em quarto lugar, nós percebemos que Jesus também tinha uma compaixão espiritual pelas pessoas. Ele pensava além da necessidade física. Jesus ia além, ele pensava no mais importante. E muitas vezes, quando Jesus dava a cura, ele respondia, pela tua fé, também você é perdoado, você é salvo, né? Jesus Cristo salvava a pessoa perante a sua fé. Então ele tinha muita compaixão pelo lado espiritual. Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Nós sabemos que essas multidões, às vezes, eram multidões de 15, 20 mil pessoas, pelos números que nós temos anotados nos evangelhos. Ele viu então uma grande multidão, teve grande compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus não olhou para a multidão e teve compaixão porque estavam sujos, ou sem calçados, ou desabrigados, ou enfermos. Não foi só isso que ele via, mas ele olhou além da necessidade física. Ele percebia que havia ali uma necessidade espiritual. Ele teve uma grande compaixão pelo espírito, pelo lado espiritual dessas pessoas. Elas eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus percebia ali a necessidade e com grande compaixão, Jesus os alimentava espiritualmente. Jesus atendia às suas necessidades e abria o caminho e as portas para o céu. E Jesus então demonstrou uma compaixão espiritual. Há um mês e tanto nós votamos de uma certa forma o que nós como igreja iremos fazer pelas almas perdidas, não só do Brasil, mas do mundo afora, através da nossa contribuição pela promessa de fé aos nossos missionários. Uma decisão individual, e isso é movido pelo nosso amor, pela nossa compaixão por almas perdidas.
Será que você tem demonstrado essa compaixão pelo lado espiritual das pessoas? Sim, às vezes você para no semáforo, vem ali alguém pede uma ajuda, você oferece uma caixa de leite, um biscoito, um dinheiro, algo assim, e você tem feito isso. Mas e o lado espiritual, o lado mais importante, você tem demonstrado compaixão? Você tem feito um esforço para apoiar missões, para que as pessoas possam sair e ganhar almas por todo mundo? Você tem demonstrado, através das suas ações, o desejo de chamar pessoas para Cristo, de entregar um folheto no supermercado, na fila do banco, seja onde for, e de falar de Cristo nas horas oportunas? Deus, às vezes, traz alguém que só nós teremos ali um momento e a oportunidade para evangelizar. E quantas vezes nós não perdemos esses momentos? Pois não temos essa compaixão pelo lado espiritual das pessoas. Lucas capítulo 19, versículo 41, nós temos a história da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém também. E Jesus diz aqui no versículo 41, uma das entradas, Jesus veio várias vezes para Jerusalém, e aqui neste versículo nós vemos que quando ele via chegando, descendo o Monte das Oliveiras, ele via Jerusalém ali à frente e ele chorava sobre ela. Por que que Jesus chorava por Jerusalém? Não é porque os muros estavam caídos ou nada disso, era porque era uma cidade com uma grande necessidade espiritual. E Jesus teve compaixão pelas almas, uma compaixão espiritual. E que nós possamos nessa noite então refletir em nossos corações: será que eu estou demonstrando compaixão pelas almas perdidas? Estou saindo da minha zona de conforto, indo além do que acho fácil, mas falando mais de Jesus Cristo, embora não é do meu agrado, mas eu sei que eu preciso falar de Cristo, chamar alguém para ouvir a mensagem na minha igreja, dar um folheto, que nós possamos dedicar mais o nosso tempo, demonstrando uma compaixão pelo espírito das pessoas. E posso resumir que, em quinto lugar, o amor e a compaixão de Jesus Cristo foi uma compaixão sacrificial. Sacrificial. Nós vemos vários aspectos do sacrifício em que Jesus plenamente demonstrou através da sua compaixão. Em certos momentos foi um sacrifício emocional. Seu primo João Batista estava preso. E aqui em Mateus capítulo 14, nós encontramos o momento em que Jesus Cristo ficou sabendo, humanamente falando, da morte de seu primo. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Versículo 12, e chegaram seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram. Então, o primo de Jesus havia sido morto, decapitado, enterrado, e logo os discípulos vieram para contar a Jesus Cristo, e foram anunciá-lo a Jesus. E versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Jesus foi então refletir um momento, digamos, de luto, de oração, um tempo ali, mas sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O povo não deixava Jesus em paz. Jesus ali talvez querendo um momento para refletir sobre a morte de seu primo. Jesus ali para ter um momento de luto, num momento de oração com Deus, um tempo de descanso emocionalmente. O povo seguia, o povo não percebia a necessidade que Jesus tinha. E no versículo 14, Jesus saiu, de repente ele viu então essa multidão que veio atrás dele, e ele disse o quê? Gente, me deixa em paz, eu preciso de descanso, eu preciso refletir sobre a morte de meu primo. Não, Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus não pensou em si naquele momento. Com certeza, uma tristeza emocional ali. Jesus também era humano, ele passava por esses momentos como nós passamos, essas tristezas. Ele sofria também isso. Mas Jesus
deu de si mesmo, no momento em que ele poderia ter se afastado e pedido um tempo. Ele foi atrás da multidão, curou os seus enfermos. Jesus pensando nos outros, um sacrifício emocional para ele. Mais para frente nós encontramos no capítulo 16 de Mateus, o momento em que os discípulos já sabiam que Jesus voltasse para Jerusalém seria perigoso até a sua morte. E Jesus então conversando com seus discípulos, dos versículos 21 e 22, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Não deve ter sido fácil. Jesus Cristo, Filho de Deus, mas também homem, né? Deus em carne, sabendo que em breve ele seria morto, seria acusado e iria sofrer, e ele contando isso então para os discípulos, que convinha voltar para Jerusalém, que já estava ali no seu tempo. Ele estava pronto a sacrificar fisicamente e dar a sua vida. E Pedro, ouvindo isso, ele tomando-o de parte, né, chamou Jesus em particular, começou a repreendê-lo. Já pensou o discípulo de Jesus Cristo dando uma bronca no seu mestre? E ele veio: Senhor, tem compaixão de ti, pensa em si mesmo. Espera aí, você vai voltar para Jerusalém, eles vão pegar, vai sofrer ali. Não, Senhor, pare e pense em si mesmo, que de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava tentando convencer Jesus Cristo a pensar no seu bem-estar, na sua proteção, e Jesus estava querendo o contrário. Ele queria demonstrar sua compaixão para o mundo todo, através da sua morte, do seu sacrifício, ali na cruz do Calvário. Que compaixão, uma compaixão sacrificial. E em Lucas 23, nós encontramos ali um pedaço da história da crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus, qual foi a reação de Jesus Cristo? Ele estava pendurado na cruz, bravo, que ele tem que cumprir esse objetivo? Não. Ele estava demonstrando a sua compaixão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que nós conseguimos demonstrar tal compaixão para o nosso próximo, para o nosso amigo, para o nosso irmão que nos ofende, para o nosso irmão que peca contra nós? Será que nós conseguimos demonstrar essa compaixão? Jesus se sacrificou para demonstrar a compaixão por todas as almas deste mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Eu amo este versículo que nos mostra a pura essência desse amor sacrificial. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Irmãos, nós estamos falando de Deus, Deus Criador do universo, Deus nosso Criador, um ser totalmente em outro mundo, não tem nada a se comparar conosco, mas Ele humilhou-se a si mesmo, deixando a sua glória, deixando o céu, vindo aqui nessa terra, para viver entre nós pecadores, pessoas tão vis e tão sujas, e Ele então sendo obediente até a morte, e morte de cruz, obedeceu ao plano de Deus Pai, para a redenção deste mundo. Isto, sim, uma compaixão sacrificial. João 3,16, eu acho que resume o versículo mais conhecido no mundo, porque Deus amou, ali a compaixão de Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor sacrificial, a vida do próprio Filho Jesus Cristo. Foi entregue por mim, por você, por nós, por toda a humanidade, uma compaixão sacrificial. Nós nunca poderemos demonstrar tal compaixão como Jesus Cristo demonstrou por nós, mas nós devemos nos esforçar para ter uma compaixão
sacrificial em nossas vidas. Esteja disposto a cansar demonstrando compaixão. Não mostre compaixão apenas enquanto você está bem. Aí quando cansa, você afasta. Jesus Cristo demonstrou que através do cansaço ele ainda demonstrava a sua compaixão. Demonstre a sua compaixão mesmo quando você não está bem emocionalmente, você está precisando pensar em si, mas alguém está precisando do seu amor, da sua compaixão. Que você esteja disposto a se sacrificar para demonstrar compaixão aos outros. Do nosso tempo, sacrificar da nossa vida para o Evangelho. Que nós tenhamos uma compaixão sacrificial como Jesus Cristo teve por nós. E o maior presente, Jesus Cristo na cruz. Se nós temos essa certeza da salvação, por que os nossos conhecidos não merecem ter, né? Ninguém merece a salvação, mas todos precisam conhecer. E nós devemos então nos sacrificar. Sacrificar do nosso dinheiro através de missões para que outros possam ouvir. Sacrificar do nosso tempo evangelizando, falando de Cristo, convidando pessoas. Sacrificando do nosso tempo servindo na igreja, demonstrando a compaixão através da nossa igreja local. Enfim, sempre que Deus der a oportunidade, que mostremos compaixão, uma compaixão sacrificial. Oremos. Santo Deus, nessa noite nós vimos uma mensagem simples da compaixão de Cristo. Um grande exemplo para nós. Pai, um grande exemplo para mim. Que eu possa me esforçar a ter essa compaixão também em minha vida, como Jesus Cristo teve na sua vida.